Já começa o programa de hoje falando deste assunto, porque amamentar um filho é o nosso desejo, né, doutora Marlanda? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Essa que está aqui com a gente hoje é a Marlana Kussama, ela é pediatra e ela participa, né, com as mamães desse período de adaptação, dá muita orientação. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Por que é importante a informação nesse período de amamentação, né? Porque principalmente a mãezinha ali de primeira viagem, às vezes ela não sabe muito o que fazer, né? Sim, com certeza. É importante que a gente esteja, as pessoas estejam com bastante liberdade de ter bastante orientação, buscar desde a gestação até depois do parto, as informações de como preparar a mama, de como ter uma pega correta, para que o bebezinho possa receber aquele leite que é tão importante, aquele primeiro leite que é o colostro, né, que é a primeira formação do leite e que é muito importante para o bebezinho. Quando que a mamãe deve começar a pensar no aleitamento materno? Nessa preparação, assim, do seio? Desde a gestação. Desde quando ela lá pela 26ª, 27ª semana da gestação, já é bom começar a buscar as primeiras orientações para que um pouco antes do parto o seio dela já esteja bem preparado para receber aquele bebê. E assim mesmo, ainda mesmo assim é difícil. Tem mamães que passam por bastante dificuldade, né, doutora? A dor, o bico do seio racha. E isso acontece por quê? É comum? É muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Na verdade é porque o bebezinho, ele vai ter o primeiro contato com aquela mama, né? Então nem sempre a pega é de modo mais correto, né? Então quando ele abocanha a parte principalmente do mamilo, aí o bico racha. Né? Que é por isso que a gente fala que existe uma técnica bem correta de pegar no seio da mãe, então que não precisa, nem sempre precisa ter mamilo, né, para ter a pega correta da amamentação. Então a gente quer que pegue toda a auréola para poder fazer o aleitamento materno da forma mais correta. E tem uma posição também que a gente segura o bebê? Existe várias posições, na verdade. Cada bebezinho vai encontrando o seu jeitinho? Sim, com certeza. Então tem a parte inclinada, tem a parte deitadinha, de pernas invertidas, tem a parte sentadinha, então não tem desculpa, tem que amamentar. A gente tem o depoimento agora, gente, da mamãe Ana Paula. Pode colocar pra gente. Então, eu tive duas vivências bem diferentes com relação à amamentação. Meu primeiro filho, que hoje tem 6 anos, nasceu prematuro e teve insuficiência respiratória. Então, ele teve que ir direto para a UCI, que é uma unidade de cuidados intermediários, né? E ele levou 4 dias para poder vir para o meu peito. Então, ele não teve aquela primeira hora de contato com a amamentação, como a maioria dos bebês tem, que é tão importante, né? Por conta disso, passou 5 semanas, ele continuou perdendo peso, não conseguia sugar e engolir, ele sugava, mas botava para fora. Então, infelizmente, com 5 semanas eu tive que começar com leite de fórmula, por orientação médica do pediatra. Eu lembro que eu me sentia a pior mãe do mundo na época por conta disso, me senti muito culpada, mas passou, né? E depois veio a Laura, que consegui amamentar ela, deu tudo certo, só que ela teve a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, para eu poder amamentar ela, eu que tive que fazer a dieta dela. Não foi fácil fazer a dieta dela, tem que ter muita persistência. É uma dieta bem chatinha de fazer, mas valeu cada desafio, cada dificuldade. E eu consegui amamentar até os 11 meses, só que daí, infelizmente, meu leite foi diminuindo e a produção parou por conta, assim. Mas foi uma experiência bem interessante, eu queria muito amamentar, então eu consegui realizar esse sonho aí com a Laura. Doutora, o depoimento da Ana Paula, da mamãe, mostra bem isso, né? Que tem dificuldade, mas que a gente tem que persistir ali um pouquinho, né? Isso é importante. Nem sempre, gente, a amamentação, é importante dizer que tem que ser um prazer para a mãe, um prazer para o bebê, e a gente tem que considerar as dificuldades da amamentação. Isso é muito importante. Então, todos os critérios, assim, se o bebê ficou na UTI, se não ficou, se aquela quantidade de leite foi suficiente para o bebê, e a mãe tem que estar segura da amamentação. Então, isso é muito importante. Ela falou da dieta ali. O que a mamãe
se alimenta nessa época da amamentação também é super importante. Né? Muito, muito importante. Então, a ingestão de fazer uma dieta muito saudável é importantíssimo, ingerir bastante água, uma parte hídrica, a reidratação hídrica para a mamãe e para o seio materno, porque tem todo o corpo da mãe que está funcionando de um metabolismo de uma forma muito mais acelerada e ainda precisa produzir leite para o bebê. Então, precisa fazer uma ingestão correta de líquidos, uma ingestão bem adequada de uma dieta saudável é fundamental para produzir leite. E agora a gente tem a participação da mamãe da Serena de apenas 2 meses, gente, dá uma olhada. Olá, meu nome é Joana, sou mãe da Serena de 2 meses e eu acredito que nesse curto espaço de tempo que eu vivi da amamentação, eu já passei por diversas fases. Na primeira noite da Serena, eu escutei que meu leite era fraco e que ela estava chorando de fome, que eu deveria dar fórmula. Foi então que eu resolvi mandar uma mensagem para a pediatra dela, perguntando se eu deveria mesmo fazer isso ou não, porque eu achava que era muito cedo para eu desistir desse desafio da amamentação. Foi quando ela me tranquilizou, me explicou que a amamentação é sim uma questão de adaptação e eu acredito que a gente está vivendo essa adaptação até hoje. Tem dias que amamentar é lindo, é maravilhoso, é sem dor e tem dias que não adianta. Dói muito, a gente chora, a gente quer desistir, mas vale a pena continuar tentando, porque o aleitamento materno é sim o melhor alimento que a gente tem para oferecer para os nossos filhos. Então, doutora, a questão de incluir a fórmula é um pouco polêmica, algumas mamães ficam inseguras, né? O que você pode dizer para nossas mamães? Fiquem seguras. Essa é a primeira coisa. Nem sempre, quando introduzir a fórmula, quer dizer que o bebê vai ficar na fórmula. O intuito da fórmula é de complementar, às vezes, aquela mãe que não está produzindo leite suficiente para aquele bebê. Então, por quê? Porque tem diversas formas de como a mãe está produzindo aquele leite. Leite fraco, gente, não existe. Isso é importante dizer. Por quê? Porque existe a técnica errada. Então, dependendo de como a mãe está reagindo, cansaço, estresse, a sensação de impotência, se a mãe realmente quer amamentar ou não, porque também tem essa coisa da mãe querer amamentar, né? E se o bebezinho está desenvolvendo com aquele leite, a gente precisa ter, às vezes, uma ajuda de um complemento. Mas não é o suficiente. A gente sempre pede para priorizar o aleitamento materno, mas a gente tem todas essas questões que precisam ser resolvidas. A fórmula é no copinho também, né? Ainda na minha época era. Mas o meu filho já tem 14 anos, faz um tempinho. O ideal é no copinho. Ele recebeu também logo quando nasceu, porque não estava... Não me lembro, porque faz tempo, né, gente? Não lembro detalhes, só sei que eu tive algum problema também, que ele tomou a fórmula, mas eu lembro que era no copinho. Isso. Ainda é, né? Ainda a gente tenta introduzir no copinho. Lógico que hoje em dia, às vezes é muito difícil, né? Porque nem sempre aquela família vai conseguir desenvolver aquela técnica com o bebê. Por quê? Porque tem a posição certinha, tem que erguer o bebezinho de uma forma correta, para ele não se engasgar. Porque quando tá mamando e dá aquela engasgadinha, que a gente sabe que é comum, que é um pouco normal... A gente tem 3 tipos de surto, né? Isso. Então, existe também a forma de relactação, que é através de uma sondinha. Então, existem diversas formas. E também existem mamadeiras que, às vezes, podem ajudar. Em último caso, a gente tem o auxílio da mamadeira, sim. Tem a participação do nosso público, pode colocar. O recadinho da Andréia. A amamentação é muito importante, mas muitas vezes é muito dolorida. Amamentei 2 filhos, cada um mais de 2 anos. No início sofri demais, a ponto de chorar só de ver que o bebê acordou para mamar. Nossa, que experiência dolorida, né, doutora? E ela não desistiu, né? Não. Ali firme e forte. E mesmo tem mais participação? Pode falar, doutora. Desculpa. Não, então, porque mesmo que às vezes as mães têm a sensação, doutora, tá saindo muito, o leitinho tá bem pouquinho, e eu falo, continua, porque o mínimo que for é tua imunidade que tá indo pro bebezinho. E vale lembrar também, antes da próxima participação, né, doutora, que tem mãe que não consegue amamentar e que ela tem que seguir em frente, né? Não pode ficar frustrada por causa desse momento, que é um momento importante, mas é só um momento de todos que você ainda tem com o seu bebê, né? Gente, é importante não ter frustração. Independente de você conseguir amamentar ou não conseguir amamentar, você vai ser mamãe, vai ser tudo lindo, maravilhoso do mesmo jeito. O importante é não pular as etapas e curtir o bebezinho que está vindo ao mundo da melhor forma. Pode colocar a próxima participação? Recadinho da
Jennifer, tenho 2 filhos, mas o Enzo eu amamentei até os 2 anos. A Maria tem 6 meses e amamento também. Sei o quanto é importante e é muito gratificante. É aquele, ai, olha, gente, que delícia, que sorriso gostoso. Que bacana! E você de casa pode continuar participando, compartilhando a sua experiência sobre amamentação com a gente. Doutora, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente bate mais um papo sobre esse momento tão especial, tá bom? Tá certo, será um prazer.